É a corrida armamentista mais cara da história, mas o verdadeiro custo pode ser muito maior. Em 2024, as nações investiram recordes Estados Unidos dólares, 2,7 trilhões em militares, apesar das dívidas da pandemia, inflação alta e infraestrutura em colapso. No episódio de hoje do The Infographics Show, analisamos por que todos os países se preparam para uma guerra que nenhum realmente pode bancar. Durante décadas, a fábrica de sistemas de artilharia e táticas da General Dynamics em Scranton operou apenas 1 ou 2 turnos. A linha de artilharia de 155 mm produzia de 10 a 14 mil projéteis por mês, mantendo estoques dos Estados Unidos da América e aliados abastecidos. Não mais. Agora o chão de fábrica está fervendo de atividade. Soldadores espalham faíscas em carcaças de aço, enquanto prensas hidráulicas formam corpos de projéteis a partir de barras de 1.000 quilos com precisão. O ar vibra com o som dos projéteis de artilharia saindo da linha de montagem a cada 4 minutos. A fábrica está operando em ritmo de guerra. 3 turnos, 7 dias por semana, produzindo quase 40 mil projéteis por mês. Os números contam a verdadeira história. A Ucrânia usa mais munição de 155 mm em 2 semanas do que os Estados Unidos da América produziam em um ano, antes de 2022. Os projéteis da fábrica rapidamente reabastecem os estoques americanos, esgotados pela ajuda a Kiev. Mas é uma corrida perdida. Cada projétil produzido representa uma pequena fortuna para a família americana média. Mas tudo isso faz parte da aritmética desesperada e vertiginosa da guerra moderna. O nível dos gastos militares globais finalmente atingiu patamares que fariam os estrategistas da Guerra Fria suarem. Os Estados Unidos gastaram dólares 886 bilhões em defesa, em 2024, valor que supera o produto interno bruto de muitos países. Analisar esse número astronômico mostra o real compromisso militar dos Estados Unidos. O orçamento básico do Pentágono já soma centenas de bilhões, mas os suplementos emergenciais revelam a real situação. O Congresso aprovou um pedido emergencial de 30,6 bilhões de dólares para munição, valor maior que o gasto militar total da maioria dos países. Outros 113 bilhões de dólares foram para ajuda externa, grande parte substituindo armas americanas enviadas para o exterior. O resultado? Os Estados Unidos da América financiam 3 frentes: a luta da Ucrânia contra a Rússia, a guerra crescente no Oriente Médio e a corrida tecnológica militar com a China. Pela primeira vez nos Estados Unidos da América, os pagamentos de juros da dívida, 640 bilhões de dólares americanos ao ano, quase superam os gastos com defesa. Analistas do Tesouro dizem que isso é território fiscal desconhecido, onde custos de empréstimos disputam com a prontidão militar pelos dólares federais. A reação da China também é dramática, mas marcada por sua típica opacidade. O orçamento militar oficial de Pequim para 2025 é de 296 bilhões de dólares, aumento anual de 7,2%, mantido por mais de uma década. Mas estimativas da inteligência ocidental sugerem que o valor real se aproxima de 450 bilhões, quando se consideram tecnologias de uso dual, programas de fusão militar-civil e a modernização nuclear fora do orçamento. Agora tem a maior marinha do mundo e dobrou seu arsenal nuclear desde 2020, além de armas hipersônicas que as defesas dos Estados Unidos da América não conseguem interceptar. Cada avanço militar chinês desencadeia contramedidas americanas de bilhões de dólares, criando um ciclo de ação e reação que certos especialistas chamaram de a partida de xadrez mais cara do mundo. O rearmamento europeu revela uma história ainda mais dramática. A Alemanha, que por décadas viu a modernização militar como opcional, decidiu dobrar os gastos com defesa em 5 anos, superando a meta de 2% do produto interno bruto da OTAN e elevando-a para 3,5%. Após a invasão da Ucrânia por Putin em 2022, o então chanceler Olaf Scholz anunciou um fundo especial de 100 bilhões de euros para a modernização militar, o maior investimento em defesa da história da Alemanha, enquanto alertava o parlamento de que estamos vivendo um ponto de inflexão na história. Hoje, a Alemanha tornou-se o 4º maior gasto militar do mundo. Seu orçamento de defesa é o maior da Europa Central e Ocidental desde a reunificação de 1990 e o fim da União Soviética.
Toda a Europa está seguindo o mesmo caminho, alguns como a Polônia liderando o movimento. Temendo a agressão russa, os poloneses elevaram rapidamente os gastos militares para 4% do produto interno bruto, comprando cerca de 1.400 tanques K2 Pantera Negra da Coreia do Sul e 250 M1A2 Abrams dos Estados Unidos da América. O pacote soma 6 bilhões para um país cujo produto interno bruto é menor que o da Flórida. O que está acontecendo? Até países neutros deixaram anos de restrição militar. A Suécia, antes neutra nas duas guerras mundiais, entrou para a OTAN e elevou os gastos com defesa em 40% em 2 anos. A Finlândia também encerrou seu equilíbrio entre Oriente e Ocidente e virou o 31º membro da OTAN. Mostra como a segurança europeia mudou enquanto a Suécia discretamente se preparava para a guerra. Em 2018, o governo sueco enviou o folheto Se a Crise ou a Guerra Vier, de 32 páginas para 4,8 milhões de lares. O folheto, atualizado pela primeira vez desde a Guerra Fria, orienta sobre estocar alimentos, buscar abrigo em ataques aéreos e reconhecer desinformação. A maioria dos suecos provavelmente via essa preparação como algo do passado, mas a neutralidade não é neutra quando seu vizinho ameaça uma guerra nuclear. Você escolhe um lado. A rápida transformação militar da Suécia foi cara. Os gastos com defesa subiram de 6,2 bilhões em 2021 para 8,75 bilhões em 2024, com meta de 29 bilhões até 2035. O governo restabeleceu o serviço militar obrigatório, ampliou a defesa civil e começou a construir novos bunkers subterrâneos de comando. Mais simbolicamente, a Suécia abandonou sua política de restrições à exportação de armas, enviando armas antitanque e antitanque 4 diretamente para a Ucrânia. A resposta da Suíça foi mais sutil, mas igualmente significativa. A Suíça, conhecida por neutralidade e bancos secretos, aprovou discretamente 6,5 bilhões para caças F-35, apesar de forte oposição interna. Os militares suíços iniciaram a modernização de suas fortificações alpinas, bunkers e túneis da Segunda Guerra Mundial, capazes de abrigar 114% da população. Mais revelador é o que está acontecendo no setor financeiro da Suíça. Principais bancos criaram forças-tarefa para se preparar para a possível exclusão de sistemas internacionais de pagamento. O colapso do Credit Suisse em 2023 mostrou às autoridades suíças que a neutralidade financeira não protege em um mundo interconectado, onde sanções podem paralisar economias rapidamente. Em 2024, o Japão investiu 50,2 bilhões de dólares em defesa, seu maior orçamento militar desde a Segunda Guerra e 11% maior que o ano anterior. O país está afundado em dívidas, com produto interno bruto de 260%. Prevê-se que a defesa contra a China aumente os gastos em 65% nos próximos 5 anos. Cerca de 1/3 dos japoneses tem mais de 65 anos e a dívida consumirá 40% da receita do governo até 2030. Essa é a realidade da armadilha da dívida atualmente. É impossível para qualquer pessoa nessas situações ignorar a influência confusa da pandemia de Covid-19. O evento global matou milhões e deixou países financeiramente debilitados, agora correndo para se rearmar. A dívida pública mundial subiu na pandemia, gerando a maior crise fiscal desde a Segunda Guerra Mundial. Países que gastaram trilhões para manter suas economias, agora investem trilhões extras para se proteger de ameaças externas. Os Estados Unidos, mesmo com economia forte, tem déficit de 6,2%, considerado insustentável pelo Escritório de Orçamento do Congresso. A dívida federal chegou a 33,7 trilhões em 2023, aumentando 1 trilhão a cada 100 dias. Mesmo assim, os gastos com defesa seguem aumentando, impulsionados pela expansão militar da China e compromissos de segurança globais. As coisas estão ainda piores na Europa. A economia do continente caiu 6,1% na 19, pior recessão desde os anos 1930. Os custos de energia subiram após a invasão da Ucrânia pela Rússia, com o gás natural aumentando 400% e governos subsidiando o aquecimento. Agora,
Essas nações com restrições orçamentárias precisam financiar grandes programas de modernização militar, pressionadas por seus pares e pelo temor do autoritarismo revisionista. Com uma dívida produto interno bruto de 144%, uma das maiores do mundo desenvolvido, a Itália deveria cortar gastos. Aumentou os gastos militares em 2024 para tentar atingir o mínimo de 2% exigido pela OTAN, investindo em novos caças, navios e sistemas antimísseis. Em 2018, no primeiro mandato de Trump, ele já pressionava europeus a gastar mais de 4% do produto interno bruto em defesa. Após reunião tensa com o presidente americano, a ministra da Defesa da Itália, Elisabetta Trenta, riu das exigências dele. Ela disse à imprensa na época que gastar 4% do produto interno bruto com militares é impensável. É muito difícil atingir 2%, mesmo tendo concordado. Com a segurança instável, até a Itália tenta justificar aumentar gastos militares acima de 4% até 2035. Uma ideia criativa é construir a maior ponte suspensa do mundo entre Sicília e o continente, classificando-a como gasto de segurança nacional e ativo estratégico da OTAN. De repente, um projeto de 16 bilhões vira uma brecha, disfarçada de marco histórico. Respeitamos a esperteza, mas chamar ponte de escudo antimísseis? Isso é exagero, até para a OTAN. O Reino Unido ainda se recupera da turbulência econômica do Brexit, da inflação pós-pandemia e corre para construir pontes visando a modernização militar. Mas não literalmente. Os britânicos fecharam um acordo de 50 anos do Austrália, United Kingdom, United States para submarinos nucleares com a Austrália, podendo gerar até 20 bilhões em exportações ao Reino Unido nos próximos 25 anos. O valor corresponde a cerca de 5% do gasto anual do governo britânico, totalmente financiado por empréstimos. Enquanto isso, a Austrália aposta tudo. Está investindo 368 bilhões de dólares australianos em submarinos nucleares por 3 décadas, incluindo bilhões destinados à indústria dos Estados Unidos da América. O ex-primeiro-ministro Paul Keating chamou de pior acordo da história, alertando que concentra toda a nossa defesa em uma única cesta. Um ex-senador e submarinista criticou, afirmando que isso não dará capacidade rápida para dissuadir ou lutar a guerra planejada. A economia brutal da guerra moderna torna a análise tradicional de custo-benefício ultrapassada. Veja o caso da Ucrânia. As nações ocidentais deram mais de 200 bilhões de dólares em ajuda militar e econômica desde fevereiro de 2022, valor superior ao produto interno bruto anual de 140 países, gasto em apenas 3 anos de conflito. Armas modernas custam tanto quanto departamentos inteiros do governo. Cada míssil hipersônico dos Estados Unidos da América custa mais de 14 milhões de dólares. O glamouroso programa do bombardeiro B-20 e um Raider deve custar 203 bilhões de dólares americanos por 100 aviões. São 2 bilhões por bombardeiro, suficiente para dar a cada um lugar na Fortune 500. Mas há uma boa notícia. Corrigido pela inflação, a Aviation Week afirma que os 21 primeiros Raiders podem custar 668 milhões de dólares americanos cada. Isso mesmo, o orçamento militar entrou na sua era tipo Cóstico, comprando em grande quantidade para economizar bilhões. Enquanto isso, o F-35 ainda custa de 80 a 109 milhões por jato. E isso antes de adicionar a manutenção ao longo da vida útil. Esse valor está em 1 trilhão e 58 bilhões de dólares e só tende a aumentar. É a prova de que furtividade custa caro, ainda mais com atualizações de software mais frequentes que no iPhone. Uma guerra em Taiwan pode causar um choque econômico global de 10 trilhões de dólares rapidamente. Metade dos semicondutores do mundo usados em iPhones, carros e armas avançadas vem de Taiwan, quase todos produzidos a menos de 160 quilômetros de uma possível zona de invasão. A Reuters relatou o pesadelo em detalhes. No cenário mais brando, a China isola Taiwan com quarentena naval, corta cabos submarinos e desafia o mundo a intervir. No pior caso, ela faz a maior invasão anfíbia da história e ataca bases dos Estados Unidos da América no Japão e Guam com mísseis. Os jogos de guerra concordam. Mesmo se a Marinha dos Estados Unidos da América afundar navios e segurar a linha, terá grandes perdas.
A instituição Brookings alerta que os avanços militares da China tornaram o resultado inerentemente imprevisível, mas uma coisa é certa: todos perdem, especialmente Taiwan. Mesmo com projeções alarmantes, países ocidentais seguem se armando para conflitos globais que podem destruir seu modo de vida. O jogo de guerra do Pentágono chega à mesma conclusão dos últimos 3 anos. Os Estados Unidos venceriam o conflito militar, mas perderiam a paz econômica, passando uma década se recuperando de uma guerra que durou 6 meses. A invasão da Ucrânia por Putin em 2022 não tranquilizou ninguém. A agressão russa provocou o maior reforço militar desde os anos 1930. O efeito dominó foi global. A ascensão da China sob Xi, com porta-aviões, hipersônicos e destroyers, levou os vizinhos a se prepararem. A Índia investiu 75 bilhões em defesa. As Filipinas, antes isoladas, investem Estados Unidos dólares 35 bilhões em modernização militar. O Japão está transformando sua força de autodefesa em um verdadeiro exército conjunto com poder de ação e está explorando uma parceria com a Coreia do Sul, que já foi inimiga em tempos de guerra, para co-desenvolver sistemas de defesa antimísseis para enfrentar a China e a Coreia do Norte. Cientistas políticos chamam isso de dilema de segurança. Uma nação se rearma, os rivais reagem e os custos disparam. A China constrói porta-aviões, os Estados Unidos da América constroem submarinos, a Rússia faz ameaças nucleares e a Europa se rearma. Todos enxergam defesa, mas sentem ataque. É o jogo de galinha mais caro do mundo. Todos gastam bilhões, mas ninguém ousa piscar. Para estados menores da OTAN, gastar 2% do produto interno bruto faz sentido, mas pode ser uma restrição para economias pequenas. A Estônia investe quase 3% do produto interno bruto em defesa, mesmo tendo menos poder econômico que Tulsa, Oklahoma. O orçamento de defesa da Letônia, 5% do produto interno bruto, já é maior que os de educação, saúde e infraestrutura somados. Se aprovadas em Washington, as propostas podem elevar os gastos dos Estados Unidos da América, com defesa para Estados Unidos dólares 1,7 trilhão anuais, até 2034, quase o dobro do pico da Guerra Fria em tempos de paz. Sem plano de pagamento, esse aumento mais que dobraria o déficit federal, tornando um desafio orçamentário em uma bomba relógio econômica. E em nenhum lugar o custo da guerra moderna é mais claro do que na Ucrânia. Em 15 de março de 2023, um oficial de inteligência americano viu equipes de artilharia ucranianas gastarem $50 mil americanos em munição por minuto. Cada projétil de 155 milímetros custa $8 mil. Os foguetes High Mobility Artillery Rocket System custam $168 mil por disparo. Os projéteis Excalibur custam de $60 a $112 mil cada. E isso é só a superfície. Os mísseis Zircon da Rússia custam mais de 5 milhões cada. O planador DF-17 da China deve ter custado bilhões para ser criado. Os Estados Unidos da América investiram bilhões, mas ainda não têm um sistema operacional. Sistemas baratos também se acumulam rápido. Os 5 milhões de drones Bayraktar TB2 da Turquia são letais, mas bloqueá-los custa bilhões. O novo sistema de defesa aérea com inteligência artificial do Exército dos Estados Unidos da América custa $1,1 bilhão americanos. Cada então um batalhão Patriot deve custar de 4 a 5 bilhões e pode ficar obsoleto em 5 anos. A guerra cibernética torna o ataque barato e a defesa muito cara. A Estônia investe 50 milhões anuais para proteger suas redes. Os Estados Unidos investem quase Estados Unidos dólares, 10 bilhões no comando cibernético, com contratos bilionários para Microsoft e Google por infraestrutura inexistente há 10 anos. O verdadeiro gargalo é a fabricação. A Ucrânia recebeu mais de 8 mil Javelin, mas os Estados Unidos da América produzem apenas 2.400 por ano. A falta de semicondutores atrasa a produção de armas, e a China domina boa parte dos minerais essenciais para a tecnologia militar, criando um gargalo que o dinheiro não resolve rápido. A história confirma: os soviéticos gastaram 15 bilhões de rublos no Afeganistão e colapsaram. A Grã-Bretanha venceu a Segunda Guerra, mas ficou arrasada. Durante o auge das guerras no Iraque e Afeganistão, os Estados Unidos da América gastavam mais de 12 bilhões por mês. Previsões indicam que uma invasão chinesa a Taiwan custaria aos Estados Unidos da América mais de $1 trilhão por ano.
ou 6,7% do produto interno bruto, sem incluir o impacto na cadeia global de suprimentos. O dilema de segurança que antes impulsionava a corrida armamentista das superpotências, agora ameaça as bases econômicas da civilização. Toda medida defensiva parece ofensiva para os rivais. Todo sistema de armas exige contramedidas. Toda obrigação de aliança desencadeia gastos em cascata que nenhum tesouro pode sustentar indefinidamente. Orçamentos militares sobem, nações enfrentam dívidas recordes e questões fundamentais seguem sem resposta. Estão se preparando para vencer ou para se destruir? Na busca para evitar a aniquilação, as potências mundiais podem tê-la provocado? Se as tensões continuarem aumentando, o próximo grande conflito provavelmente vai explodir no Pacífico. Veja como os Estados Unidos da América podem reagir se a China invadir Taiwan, um dos principais pontos de conflito, ou clique neste vídeo.